Boa noite, torcida tricolor de todo o Brasil e do mundo. Vamos falar do Flusão. Hoje é quarta-feira e a gente vai trazer as novidades do Fluminense do dia de hoje. O Fluminense treinou mais uma vez no CT. Hoje teve a presença do André treinando com o grupo. O jogador participou de atividades no campo com o grupo, tá? Já é um sinal de provável retorno do André, de repente na próxima semana. O André está fora desde o dia 25 de abril, o jogador estava treinando separado agora, na sua volta, e agora já começou a treinar com o grupo, fazendo as atividades com o grupo. Isso é um bom sinal que o André daqui a pouco vai estar nos ajudando em campo. Tá? Galera, o São Paulo, vocês lembram que o Fluminense emprestou o Michel Araújo, fez sucesso no São Paulo nesse ano que passou, e o São Paulo comprou o Michel Araújo, efetivou o poder de compra, né? E pagou ao Fluminense 2 milhões de dólares, cerca de 10,8 milhões de reais. Desse valor foram descontados 2 milhões que o Fluminense devia ao São Paulo pela compra do Hudson, né? Parcela que ficou em débito, foi quitada agora com a venda do Michel Araújo, tá? Não dá nem para lembrar do Hudson, né, galera? Dá até pesadelo na gente só de lembrar do Hudson, né? Agora uma notícia meio chata, meio desagradável, mas eu tenho que levar para vocês, trazer para vocês. Segundo o jornalista colombiano Pipe Serra, do Kick Streaming, o Arias recebeu uma proposta de um clube inglês, que não foi divulgado qual clube, e já tem conversas adiantadas com esse clube, tá? Então fica aí uma pulga atrás da orelha da gente, todos os tricolores, né? Porque é provável que o Arias saia do Fluminense agora no meio do ano. Pelo menos é o interesse dele em ir para a Europa, em jogar na Europa. E a Inglaterra é um dos continentes que o Arias tem interesse de ir. Tá? Então, se for proposta da Inglaterra, da Espanha e da Itália, o Arias vai aceitar. Tá? O Fluminense vai ter uma sequência pesada agora pela frente, mas dessa sequência ele faz 3 jogos no Maracanã. O Fluminense pega o Atlético de Goiás dia 15 agora, sábado, no Maracanã. Depois o Fluminense vai pegar o Cruzeiro em Minas, no meio de semana. Depois o Fluminense pega o Flamengo no outro final de semana, no Maracanã. E depois ele pega o Vitória da Bahia também no Maracanã. Então desses 4 jogos, 2 o Fluminense tem obrigação de vencer, que é o Atlético de Goiás e o Vitória da Bahia. Tá? Cruzeiro e Flamengo, se conseguir um empate, vai ser lucro pelo que vem jogando o Fluminense. Tá? É necessário esse time começar a acordar, tá? A pontuar. O Fluminense tem que fazer no mínimo 45 pontos, é a pontuação necessária para escapar do rebaixamento. A gente tem que lembrar disso. Tá? O Fluminense já tem 8 jogos com apenas 6 pontos conquistados. De 24 disputados, o Fluminense ganhou 6. Tá? Restam 30 jogos e 39 pontos para fazer. Então, é pesado, o Fluminense tem que acordar, porque se deixar para as últimas rodadas, vai dar ruim. Tá? Agora vocês imaginem, se o Arias e o André saírem do Fluminense, o Fluminense já está um time ruim agora, jogando um futebol péssimo. Vocês imaginem a água de salsicha que vai virar o Fluminense se esses 2 jogadores forem embora. Tá? Que a gente não tem substituto. Tem o Martinelli, que não é primeiro volante, está quebrando galho, mas não está saindo muito bem. Tem os garotos da base, que não tem oportunidade, não tem rodagem, porque não tem oportunidade. Diniz não dá oportunidade para os garotos, não adianta. O Fluminense está na 16ª posição. O Criciúma tem 3 jogos a menos. Tá? Se ele ganhar 1, ele já sai da zona e bota o Fluminense. O Cuiabá tem 1 jogo a menos também. Tá? Então uma vitória do Criciúma coloca o Fluminense no Z4. Só para vocês ficarem cientes. Tá? Você vê como é que a situação do Fluminense está delicada. Tá? E a Conmebol definiu as datas dos confrontos de Grêmio e Fluminense pela Libertadores da América. O primeiro jogo vai ser Grêmio e Fluminense no campo do Grêmio.
ou vai ser no Sul, se até lá o campo do Grêmio estiver ok, ou em Curitiba. Tá? O jogo vai ser dia 13 de agosto, terça-feira às 19 horas. E o jogo de volta vai ser dia 20/8, terça-feira às 19 horas no Maracanã. Tá? Então, definidas as duas datas do confronto entre Fluminense e Grêmio pelas oitavas da Libertadores. Tá? Jogo difícil, até porque a gente vê que o futebol apresentado por Fluminense é pobre, é um futebol que realmente não agrada a ninguém, nenhum torcedor que entenda minimamente de futebol não vai gostar desse futebol realizado, um futebol de toque para o lado, um futebol que não é vertical, um futebol que não chuta gol, enfim, um futebol que deixa o artilheiro isolado, um homem que finaliza muito bem, um artilheiro nato que é o Cano, o cara não consegue chutar gol porque a bola não chega nele. E bota um Cano, que é um artilheiro, que é um jogador de área, para vir no campo de defesa do Fluminense marcar. Isso é um absurdo. Isso para mim é um absurdo, tá? Destruir um jogador que é um exímio fazedor de gol, exímio artilheiro, colocar o cara para marcar na defesa como se fosse zagueiro. Isso aí para mim é um absurdo, tá? Um absurdo. Não satisfeito, ele tirou o Marquinhos da ponta, que estava saindo bem, que estava sendo destaque, colocou o garoto na lateral. Agora o garoto foi jogar na ponta contra o Botafogo, não atuou tão bem. Quer dizer, ele tira aquilo que o jogador tem de melhor, né? Ele consegue aniquilar o que o jogador tem de melhor do Fluminense. O Renato Augusto era um jogador incisivo no Corinthians, que entrava na área, finalizava, era um elemento surpresa. No Fluminense acabou o Renato Augusto. O Terãs é um jogador agudo, vertical, que entra na área, gosta de tabelar, chuta gol, bate falta, e no Fluminense ele não tem chance, está na reserva e nem entra no segundo tempo. Tá? Então, algo de podre está acontecendo no Fluminense e a gente tem que tirar essa planta podre, a gente tem que tirar essa erva daninha e para poder fazer com que esse time jogue futebol e consiga pontuar no Brasileirão. Tá? Tá tudo errado. E mais errado ainda está o presidente, que está botando uma venda nos olhos, está deixando rolar esses desmandos do Diniz. Né? O time está um aglomerado em campo, está um bando em campo, um time mal treinado, sem jogadas, que não chuta gol, que não sabe usar o individual de cada jogador, enfim. O Fluminense hoje em dia é um bando, né? Gerido por um cara que é um omisso, tá omisso, o Mário, botou uma venda nos olhos para não ver as merdas que o seu amigo Diniz está fazendo. Né? Já era para ele ter dado um basta nisso, já era para ele ter procurado outro treinador com o Fluminense, mas ele prefere a omissão e deixar o Fluminense cada vez mais se afundando. Tá? Mas vamos torcer para, quem sabe, a gente pelo menos ter sorte, né? Que é uma coisa que não nos está faltando, pelo menos não faltou no último ano, sorte. Então vamos torcer para a sorte nos ajudar a sair da zona de rebaixamento, a não entrar na zona de rebaixamento. Né? Queria desejar a todos uma boa noite, bom final de noite. Amanhã a gente se encontra novamente no canal e amanhã a gente vai falar todas as novidades que surgirem. Eu vou trazer aqui para vocês. Eu acho que está tudo errado, precisa mudar o Fluminense se quer melhorar e se quiser chegar às finais das competições que está disputando. Pelo menos a Copa do Brasil e a Libertadores. Porque do brasileiro eu já perdi as esperanças. Mas pelo menos saia de perto da zona de rebaixamento. Já é um sossego para a gente, já é um alento para os torcedores. Né? O Fluminense está ruim na zaga, tem que acertar essa zaga. O Fluminense está ruim na transição da defesa para o ataque. E o Fluminense está ruim na construção das jogadas. Então, falta muito para esse time começar a jogar. Muita coisa. Tá? E para mim, eu sinceramente já perdi a crença no Diniz. Eu, para mim, já torço para vir outro treinador. Sinceramente. É a pura verdade, eu não minto aqui nesse canal. Para mim, para salvar o Fluminense, só outro treinador. Ou o Marcão, ou outro treinador de ponta que chegue e arrume o time. Tá? Por hoje é só. Um abraço a todos.
Amanhã a gente vai conversar mais. Peço a quem não é inscrito, se inscreva no canal, deixa o like, não paga nada, galera, e vai nos ajudar muito, tá? E tá aberto o clube de membros, se o pessoal quiser se tornar membro do canal, 499 você se torna membro do canal, tá bom? Um abraço a todos, fiquem com Deus e até amanhã, gente.